Dando continuidade à nossa programação, será que investir fora da bolsa abre um leque maior de possibilidades? É uma opção que oferece locais com mais liberdade de escolha para o investidor? O assunto é destaque do programa Bate-Papo, o Brasil operando fora da bolsa, conduzido pela jornalista Letícia Sorg e dois convidados muito especiais, Maria Helena Santana, que foi a primeira mulher a presidir a CVM, e o advogado Otávio Yazbek, que também foi diretor da CVM. Vamos conferir juntos o que esse time que entende tudo sobre o assunto tem para nos contar? E agora que aprendemos um pouco sobre a experiência de negociação fora do ambiente de bolsa, nos Estados Unidos e na Europa, eu gostaria de convidar dois especialistas aqui do Brasil em mercado de capitais para falar sobre a negociação em blocos por aqui. Antes disso, eu gostaria de me apresentar. Eu sou Letícia Sorg, eu sou jornalista e fazer também minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, de olhos verdes, loira, e estou vestindo um casaco preto. E eu gostaria de convidar também a Maria Helena para fazer sua audiodescrição. Obrigada, Letícia. Boa noite. Bom, eu sou de pele clara, cabelo médio, castanho, uso óculos de aro marronzinho, estou com uma blusa escura e estou na sala de casa. Muito obrigada. Por favor, Otávio. Obrigado, Letícia. Eu sou um homem branco, de olhos castanhos, cabelos castanhos levemente grisalhos, barba mais grisalha, estou vestindo um paletó azul marinho, camisa azul clara, estou também na sala de casa com uma estante de livros atrás de mim e alguns quadros. Muito obrigada. Agora, uma primeira pergunta que eu gostaria de fazer para vocês dois. Quais são, em linhas gerais, essas principais mudanças propostas pela CVM no mercado de ações do Brasil? Por favor, Maria Helena. Posso? Obrigada. Acho que a principal mudança, acho que a única que mexe em estrutura de mercado, feita pela CVM nessa norma, foi a criação da possibilidade de negociar grandes lotes em ambientes segregados, inclusive em ambientes sem transparência do livro de ofertas, coisa que não era possível antes. Só se permitia a negociação de ações e seus ativos lastreados em ações em mercado de bolsa, ou em outra bolsa com nível de transparência equivalente. Essa é uma grande mudança, bem relevante, porque a transparência é importante para a qualidade de mercado e porque se divide a liquidez que até hoje é bastante concentrada num único ambiente, num único livro de ofertas, que é uma característica de muitos anos do nosso mercado. Eu não entendi totalmente assim a motivação da CVM para mudar, para criar essa condição, na medida em que, pelos parâmetros que ela indicou que vai usar para escolher as ações que vão ser autorizadas a ter negociação dessa forma, ela indicou que vai escolher as ações mais líquidas, que é justamente onde o grande argumento da existência para a existência de um mercado para negociação de lotes é menos forte, na minha opinião. Nas ações menos líquidas, obviamente, o impacto no mercado da intenção do investidor profissional, institucional, negociar grandes blocos de ações é um impacto bem mais relevante. Então, não entendo muito bem a razão para a CVM ter criado esse mercado de lotes. As próprias gestoras de recursos que se manifestaram na audiência pública desta norma, todas foram contrárias à criação de qualquer mecanismo que pudesse dividir a liquidez. Otávio, por favor, seus comentários sobre essas propostas, por favor.
Bom, a alteração promovida, quando foi colocada em audiência pública, trazia diversas propostas relacionadas à criação de um ambiente de concorrência entre sistemas de negociação. Essas propostas foram praticamente todas elas afastadas, e isso, para mim, foi afastado de uma maneira bastante eloquente. Por exemplo, se propunha a criação de uma estrutura de autorregulação unificada, separada da Bolsa, diferente, portanto, daquela que existe hoje, mas a mera criação de uma solução normativa para isso, sem levar em consideração as situações concretas que hoje nós temos no nosso mercado, o contexto em que foi criada a BSM, não resolveria problema. Na verdade, criaria novos problemas, geraria novos desafios. Da mesma maneira, se trouxe a proposta de discutir a internalização de ordens pelos intermediários. A internalização é um tema particularmente delicado, em relação ao qual eu tenho uma postura bastante crítica, por ter acompanhado muitas das discussões nos meus tempos de CVM, com Maria Helena ainda, sobre o caminho que a discussão vinha tendo na Europa, sobre o tipo de temores que existiam e por conhecer as preocupações que existem no Brasil e que fizeram com que se restringisse essa possibilidade aqui por tanto tempo. No entanto, a CVM foi tímida em algumas mudanças que se poderiam fazer, relacionadas, por exemplo, ao tipo de participação societária que intermediários podem ter em sistemas de negociação, a possibilidade de negociação concomitante em sistemas de bolsa e mercado de balcão. No final, a única grande transformação que veio foi aquela relacionada à negociação dos grandes lotes. Eu, particularmente, acho essa alteração uma alteração importante. Existia uma demanda do mercado pela negociação de grandes lotes, em razão da ineficiência que existe sempre que é necessário negociar um lote de maior volume, é necessário que esse lote seja dividido, que o participante negocie durante alguns dias com ineficiência de preço, com assunção de riscos, e nesse contexto faz sentido pensar em negociação de grandes lotes. No entanto, essa negociação, essa alteração, sem outras transformações da norma, acaba criando uma situação que, paradoxalmente, é até mais crítica para a potencial concorrência, porque ela cria para o atual incumbente uma posição mais protegida, a posição de que ele poderá criar um produto antes de outros participantes que ainda não existem no mercado e explorar esse produto com certas vantagens durante um determinado período. A mudança, a meu ver, é bem-vinda, mas nós tínhamos outros debates por fazer. Uhum. Bom, nós temos tido um aumento no número de investidores, pessoas físicas, no mercado de capitais aqui no Brasil. Essa negociação fora de bolsa pode afetar esses investidores? E qual a importância da transparência pré-negociação nesse contexto? Por favor, Maria Helena. Eu acho que dividir a liquidez num mercado como o nosso, em que a profundidade não é tão grande como em outros mercados desenvolvidos, é sempre um risco. Não especialmente essa regra da negociação dos grandes lotes em ambiente segregado, não acho que tem um impacto especialmente sério para o investidor pessoa física, porque esse não é o ambiente em que ele operaria de qualquer modo. O que eu acho que é uma pena ao fragmentar, correr o risco de diminuir a qualidade da formação de preço no livro central. Sempre esse é um risco, e acho que num mercado como o nosso, que não é super profundo, esse risco é maior. Para o investidor pessoa física, eu acho que o que seria realmente um risco grande seria autorizar que as ofertas, as ordens colocadas por ele de papéis listados fossem negociadas sem transparência dentro dos livros de corretoras, que é a internalização a que o Otávio se referiu. Isso sim, eu acho que seria um retrocesso até para o nosso mercado. Nós temos uma estrutura muito diferente da estrutura que se observa nos Estados Unidos, por exemplo,
em que as ofertas do varejo nunca foram executadas em bolsa. A internalização sempre foi permitida e de forma bem liberal, né? Permissão bem ampla. Então, nunca esse investidor teve a sua oferta, como é no Brasil, entrando para concorrer por prioridade de preço e de ordem cronológica com a da BlackRock, por exemplo, que é o que tem hoje. A gente tirar o investidor que não necessariamente ao mandar executar uma ordem no seu corretor vai estar atento e vai perceber que o preço não reflete exatamente o preço de mercado, até porque latência e outras coisas interferem com isso. Eu acho que jogar o investidor de varejo nesta situação seria prejudicial. Você concorda, Otávio? Tem mais alguma observação sobre esse tema? Eu concordo com a Maria Helena. De fato, o grande risco trazido pela possibilidade de negociação dos grandes lotes é o esvaziamento da liquidez do mercado principal. A CVM já demonstrou preocupação com isso e é por isso que ela aprovará os padrões que vão ser adotados pelo sistema de negociação. Então, nós podemos presumir que, a despeito desse risco, a despeito de ser muito importante nós continuarmos acompanhando para verificar se a formação de preços continua seguindo padrões regulares, o risco para o investidor pessoa física me parece bastante reduzido. Deve continuar a existir liquidez no mercado principal, ela não vai toda para o sistema de grandes lotes. No entanto, a internalização de ordem, sim, pode trazer novos riscos. E a Maria Helena trouxe um ponto muito importante. O nosso mercado nasceu com modelos, com estruturas diferentes do sistema norte-americano, em que a internalização é da natureza da atividade do intermediário. Aqui, uma mudança dessa natureza produziria efeitos que nós ainda não temos capacidade de imaginar quais seriam. Com, aí sim, a potencial perda de transparência para o investidor pessoa física e a eventual perda de liquidez. E com o potencial empossamento de liquidez em determinados intermediários em detrimento de outros. Ou seja... Desculpa, pode continuar. Aproveitar o gancho. Mesmo na Europa, né, a internalização não é autorizada com o mesmo tipo de liberalidade, mas é possível e sempre houve um certo nível de liquidez fora de bolsa, sem transparência. Então, é algo, vamos dizer, com que o mercado convive. As mudanças regulatórias que foram feitas, todas visando, com muito boa intenção, reduzir o custo de transação, enfim, obrigar as bolsas incumbentes a enfrentar a concorrência e com isso, diminuir seus preços, nesse aspecto deram certo, porque, de fato, os preços das bolsas, que as bolsas cobram para se operar lá na Europa, caíram muito. O que não está claro é se o custo total envolvido no preço final, né, de uma ação negociada por lá, de fato caiu, ou se uma parte foi para o spread, que nos ambientes menos concorridos, que não tem acesso amplo para qualquer participante e que não publicam, né, o livro de ofertas, se de fato com tudo isso o objetivo foi alcançado. Muitos ajustes têm sido feitos nas regras pelos reguladores europeus para tentar diminuir o incentivo que acabou sendo criado sem querer para a liquidez sair do mercado transparente em direção aos mercados dark. Portanto, acho que nem eles estão totalmente satisfeitos com o resultado do movimento, né? O que a gente viu, né, é que a experiência deles teve avanços, mas que não necessariamente tudo que foi aplicado lá poderia ser aplicado no Brasil. Mas como que a gente poderia melhorar a qualidade do mercado aqui, até olhando para esses exemplos de fora? Só para finalizar um pouco o nosso painel. Poderia começar, por favor, Otávio? Melhorar a qualidade do mercado. A qualidade do mercado é uma coisa sempre difícil de aferir.
Quais são os elementos que se levam em consideração para julgar a qualidade de mercado? Definições mais tradicionais costumam remeter à liquidez, a processo eficiente de formação de preços e, mais recentemente, à volatilidade. Na verdade, o mercado brasileiro tem formas de lidar com essas situações, tem cuidados para lidar com essas situações. Agora, o que nós não podemos perder? Isso que me parece um grande ponto. Para mim, nós não podemos perder alguns padrões de transparência que nós temos no nosso mercado. Concorrência pode ser importante, pode produzir efeitos benéficos, mas ela tem que ser feita tendo em vista a necessidade de se manter transparência, de se manter algumas conquistas que nós tivemos que nos ajudaram em momentos de crise. Eu concordo com o Otávio, totalmente. Acho que a qualidade do nosso mercado não é maior pela falta de profundidade, por não ter volumes tão elevados que permitiriam que ele fosse mais amigável ainda para grandes quantidades serem negociadas. Mas a formação de preço é totalmente transparente, o acesso é garantido e a gente não deveria perder isso. Muito obrigada, Maria Helena, que mesmo fora do Brasil conseguiu participar com a gente desse painel. Muito obrigada, Otávio, e até a próxima.